Bom, o desafio nessa aula é diferente. A gente ainda vai estar falando de profundidade, né? Na outra aula a gente trabalhou perspectiva, vimos que é só repetir a forma no fundo e puxar pelos cantos que a gente consegue fazer a projeção, né? Existem outras formas de trabalhar em perspectiva, mas isso a gente vê num outro momento, né? O que me interessa é que a gente precisa apresentar os dois modos de se obter profundidade. Existe a perspectiva, que é mais técnica, e existe uma outra maneira de se obter profundidade que ela é mais intuitiva. É aquele tipo de coisa que todo mundo sabe, só que na hora de desenhar, às vezes a gente acaba esquecendo. São regras assim que são meio que inatas, né? Elas surgem muito mais da observação que a gente tem das coisas à nossa volta do que de uma técnica de desenho especificamente, né? Para todo esse conjunto de técnicazinhas, que são basicamente 3 regras básicas, por isso que eu desenhei 3 espaços aqui, em cada espaço eu vou dedicar para uma dessas regras, a gente dá o nome de escorço. Não é esforço, não é esboço, é escorço, tá? O escorço, ele basicamente trabalha com 3 regrinhas. A primeira delas é sobreposição. Então vamos anotar aqui, ó. Sobreposição. E eu estou colocando 3 aqui só para efeito didático. Muito dificilmente a gente faz as regrinhas separadamente, né? Na verdade, é o conjunto de todas elas que nos dá a ideia melhor de profundidade. Vou pegar um modelo que a gente já desenhou numa das aulas anteriores, que é o copo de refrigerante e a embalagem da batata. Então, vamos supor que eu queira desenhar o meu copo de refrigerante. Estou dando uma simplificada naquele esboço que a gente já fez, né? Enfim, aqui o canudo. Tá aí o copo, né? O volume da tampinha. Beleza. Se eu quiser que esse copo de refrigerante esteja na frente da embalagem de batata, basta que eu desenhe a embalagem da batata parcialmente escondida atrás do copo, né? Esta região onde está uma em cima da outra é que garante a sensação da sobreposição. Veja bem, na hora de dar acabamento, eu vou dar acabamento, deixa eu pegar uma caneta mais fina, eu vou dar acabamento começando pelo objeto que está na frente, ok? Estou fazendo rapidinho porque já é um modelo que a gente já treinou, né? Na pior das hipóteses, você volta lá nas aulas anteriores, procura a construção e refaz, né? Percebe que eu risquei e na hora de dar o acabamento no outro objeto, eu não vou traçar aqui dentro, né? Eu vou traçar somente a parte que não está sendo coberta, né? Para que eu consiga dar o efeito aí de profundidade.
Fábio, tem que ser exatamente esses objetos? Eu sugeri esses objetos porque a gente já desenhou. Agora, se você quiser tentar outros objetos diferentes, a ideia é a seguinte, que você faça um exemplo nesse espaço vazio, pode ser esse aqui, ou pode ser qualquer outro que você queira fazer, desde que tenha o quê? Sobreposição. Quando o objeto está sobre o outro, ninguém tem dúvida de dizer que o copo está na frente, né? Mesma coisa, eu vou fazer uma mesa atrás disso aí, né? Então, eu vou esconder uma parte da mesa atrás dos objetos. Né, ó. Linha reta aqui, parei no canudo, parei nas batatas, continuei do outro lado. Ó. Eu tenho sobreposição também lá no fundo, né? Então, ó, quando eu faço uma coisa na frente da outra, me dá a ideia de profundidade. Então, uma das maneiras de se obter profundidade é através da sobreposição. Ok? Segundo caso de escorço. Quando a gente trabalha alturas diferentes. Alturas diferentes. Como assim? O objeto que está mais baixo, ele parece estar mais próximo de mim. O que está mais alto, ele parece estar mais distante. Você vê que mesmo sem eu mencionar essa segunda regra, eu já usei aqui, né? Ó, o copo está numa altura, a batata está numa outra altura diferente, né? Vamos fazer um outro desenho aqui do lado, diferente desse, né? De repente eu posso fazer aqui um carrinho. Vou pegar uma caneta fina, né? Certo? Um carrinho aqui. Vou fazer um pouco mais acima. Uma casa. Você vê que eu estou fazendo com desenhos bem simples, né? Porque eu não estou me preocupando ainda com a técnica de desenhar cada coisa, mas em a gente conseguir representar de uma forma fácil cada uma das regras. Perceba que ao desenhar esta casa, né, que eu estou dando acabamento aqui, ao desenhar esta casa, numa posição um pouco mais acima que o carro, quem está mais perto de mim, o carro ou a casa?
o carro. A casa está mais distante. Se eu quiser fazer mais elementos distantes, de repente eu posso fazer ali, ó, uma outra rua do outro lado, né? Com alguns prédios. Fiz até algumas sobreposições que eu já tinha feito aqui, né, para dar a sensação da profundidade. Mas o fato é que todos esses prédios que eu estou desenhando aqui de uma forma bem simples, eu fiz a base deles mais alta que a casa. Então a casa está próxima, os prédios estão mais distantes, né? Enfim, tá? Fazer uma montanha ali atrás. Pronto. Então, alturas diferentes é que me dão a sensação da profundidade, né? Vamos apagar essas linhas de construção que eu usei aqui. Professor, eu preciso desenhar exatamente o que você fez, o carro, a casa, os prédios. Não, se você quiser fazer uma outra paisagem diferente ou uma outra cena diferente, fique à vontade. Eu só preciso que você represente através de imagem essa regrinha. Nesse aqui, a gente enfatizou a sobreposição. Então existe um pedacinho da figura que está escondido atrás do outro, né? Então isto é o que me dá a sensação da profundidade, ok? Pode até vir aqui trabalhar com alguma sombrinha. Já experimentou colorir o seu desenho com uma cor só? É o que eu estou fazendo aqui. Beleza? Então esta sobreposição que eu estou indicando com a flechinha é o que me dá a sensação de profundidade. Deixa eu pôr uma sombrinha aqui embaixo também. Para enfatizar mais isso aí. Nesse aqui, ó, alturas diferentes. Eu tenho esta altura para a casa, eu tenho esta altura para o carro, eu tenho aquela altura para os prédios. Beleza? Vou dar uma colorida também com a cor só. Você pode brincar com o degradê, que eu fiz lá no telhado. Aperta mais e vai soltando aqui, né? Vou botar uma sombrinha embaixo desse telhado, também degradê. Percebe que cada parte eu estou pintando, apertando mais ou apertando menos o lápis para conseguir tonalidades diferentes da mesma cor. É uma outra forma de dar acabamento. O assunto desse trabalho não é acabamento, mas nada impede de eu ensinar uma técnicazinha simples para vocês. Tá aí o carrinho, pintar os prédios lá no fundo.
Se você trabalhar com tonalidades diferentes, você também dá a sensação da profundidade, né? Olha lá. Né? As montanhas vão fazer a mesma coisa. Fazer essa montanha que está bem próxima, mais escura. Que aí já dá até contraste com o telhadinho, que eu não pintei tão escuro ali. Né? Tá bem bonitinho. A outra montanha ali eu vou fazer mais suave. Escurecer um pouquinho o prédio para dar um destaque. Beleza? Mas o que menos importa aqui é o acabamento. O que a gente está prestando atenção então são nas técnicas do que a gente chama escurso. Não é óbvio, se você colocar um na frente do outro, um cobrindo um pedaço do outro, você vai estar dando a sensação de profundidade? Não é óbvio que tudo que está perto parece estar mais baixo, tudo que está mais distante parece um pouquinho mais alto? Né? Então são coisas assim que ninguém precisa dizer pra gente, só que na hora de desenhar a gente acaba esquecendo, né? A terceira e última regra, vamos lá. Regrinha número 3. Quando a gente tem objetos iguais. Quando a gente tem objetos iguais, a gente tem que desenhar esses objetos iguais em tamanhos diferentes. Como é que é? Ó, vamos fazer um desenho aqui bem detalhadinho, né? Vou fazer uma casinha aqui embaixo. Percebe que quando eu traço linhas retas, eu faço rabiscadão, né? O que sobrar de linha, depois eu apago, porque isso aqui é só um esboço, né? Então, ó, fiz uma casinha. Essa casinha tem um determinado tamanho. Se eu quiser fazer uma casa mais distante, essa casa tem que ser menor, não é? Eu tenho uma árvore aqui. Olha que jeito fácil de fazer árvore. Os galhos lá em cima. Aqui você faz meio rabiscadão. As raízes lá embaixo. Se eu quiser fazer uma árvore mais distante, eu tenho que desenhar essa árvore num tamanho menor. Se ela estiver bem lá longe, num tamanho menor ainda. Por isso que quando a gente está viajando e a gente percebe uma estrada, a estrada lá longe é pequena e ela aumenta à medida que a gente que ela se aproxima da gente, não é? Então, ó, aqui grande, lá pequeno, né? Beleza? Vamos dar acabamento? Tem que ser a casinha, a árvore? Não, estou dando ideia. Se você tiver sem ideia nenhuma, você, claro, pode copiar o meu desenho. Agora, se você quiser fazer um desenho totalmente diferente, mas que mostre a mesma ideia, sinta-se à vontade. Por quê? Qual é a importância do assunto de hoje? A gente está se preocupando com acabamento? Não. A gente está se preocupando em como desenhar um determinado objeto? Também não. Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de profundidade. E para se obter profundidade, você tem dois caminhos. A perspectiva que a gente aprendeu na outra aula, pelo menos um jeito simples de fazer, não é o único jeito, né? Mas é um jeito simples de se obter a perspectiva.
E hoje estamos explorando o escorço. O escorço, ele não trabalha com regras geométricas como a perspectiva, né? O escorço, ele é mais intuitivo. A gente busca aqueles conhecimentos que a gente aprende sozinho, só de observar o mundo à nossa volta, né? Você está caminhando com uma pessoa ao seu lado. Essa pessoa, no seu campo de visão, parece ser grande. Você vê um outro colega seu lá longe. Esse seu colega, muito embora você saiba que às vezes tem até a sua altura, ele aparentemente, pelo fato de estar distante, é bem pequenininho, né? Ou seja, objetos iguais, se eu desenhar com tamanhos diferentes, eu consigo dar a sensação da profundidade. Certo? Olha lá. Vamos apagar as linhas de construção. Como eu já disse para vocês em outros vídeos, a vantagem de você usar caneta permanente é essa, né? Ela seca muito rapidamente. Então, o que permite que você apague a construção logo na sequência. Beleza? Do mesmo jeito eu vou colorir usando uma cor só. Então, fazer aqui o telhadinho da casa bem escuro. Vou fazer o tronco da árvore também bem escuro. Vou fazer a montanha mais próxima bem escura. Uma coisa que ajuda a gente a ter a sensação da profundidade é essa variação de tons, né? Quando você tem uma coisa na paisagem que vai ter uma cor semelhante, tipo as montanhas todas terão a mesma cor, você pode fazer cada uma delas numa tonalidade diferente. E aí tem a sensação da profundidade, né? Fazer uma sombrinha nesse telhado. Um degradê aqui. Botar uma corzinha na copa da árvore. Caminho eu vou deixar em branco. Vou jogar uma corzinha em degradê no fundo. Para me dar a sensação de distância. Aqui embaixo também. Vamos escurecer um pouquinho em volta da árvore para dar uma sensação de sombra projetada. Mesma coisa em volta da casa.
né? Para a gente destacar o que o assunto queria dizer, eu tenho esta casa num determinado tamanho, eu tenho aquela casa num tamanho menor, não é? Ou seja, objetos iguais, tamanhos diferentes. A árvore num tamanho, a árvore distante num tamanho menor e assim por diante. Quais são então as 3 regrinhas do escorço? Primeira delas, sobreposição, desenhar uma coisa na frente da outra. Você vê que eu fiz sobreposição aqui, ó, a casa na frente da montanha, a montanha na frente da outra, um prédio na frente do outro, né? Eu fiz sobreposição aqui das montanhas, enfim. Alturas diferentes, ó, o objeto está mais baixo, o outro está mais alto, o objeto está mais alto, outro mais baixo, outro mais alto. Então as regrinhas se misturam, né? E a gente complementa a última regra do escorço. Quando tiver objetos iguais, tipo a casa, faço uma casa grande quando está próximo, uma casa pequena quando está distante. Não é óbvio? É óbvio, mas por incrível que pareça a gente esquece. Então a partir de hoje, grava na sua cabecinha todo o desenho que você for fazer, que tiver mais que um objeto e precisar ter profundidade, então, né, além de você se preocupar com o formato da coisa, de um objeto só, você não pode esquecer dessas 3 regrinhas para você posicionar os demais objetos no desenho. Beleza? É isso. Por hoje é só. Tchau.